Muitas pessoas perguntam para mim se eu continuo poupando R$500 por mês. Sim, eu já falei aqui que eu comecei poupando R$500 por mês. Mas as pessoas perguntam, por exemplo, se eu continuo investindo todo mês R$500 para construir esse patrimônio que eu já construí, que recebo dividendos todo mês. Já posso adiantar que não, com certeza não. Assim como aconteceu comigo, acontecerá com você. Você não vai começar com um valor e vai continuar com esse valor para o resto da vida. E eu vou explicar por quê. Mas existem algumas estratégias também que eu adotei e vou passar nesse vídeo aqui de como garantir de que você vai aumentar bastante seus aportes ao longo dessa jornada. Como eu fiz para aumentar bastante os meus aportes ao longo desses anos, todo ano. Na verdade, todo mês. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas estratégias que adotei para poder aumentar o aporte mensal, o aporte anual, todo ano aumentando a quantidade de dinheiro que eu consigo reservar para investir. E além disso eu passo várias dicas e estratégias aqui para você alcançar a independência financeira. Então se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou do tema desse vídeo, então dá uma curtida no vídeo aí que vai ajudar bastante o canal. Então vamos pro assunto. Eu comecei a poupar R$500 por mês. Por quê? Em 2018, quando eu tinha 40 anos de idade, eu decidi que me aposentar aos 60 anos. Naquela ocasião, eu só tinha R$500 na minha conta, então foi com 500 que comecei. Eu comecei com 40 anos, mas se você puder começar antes, faça isso por favor, porque vai facilitar bastante a sua jornada e pode trazer resultados bastante impressionantes. Mas vamos lá, essa era a minha realidade. Eu comecei com 40 anos, falei, eu tenho R$500, é com 500 que eu vou começar. E aí já fica uma primeira dica para você, comece o quanto antes, com quanto for, 10, 5 reais, R$1 que seja, quanto mais melhor. Mas comece o teu projeto, porque quanto mais cedo você coloca dinheiro para trabalhar para você, mais rápido você tem resultados. Então não adie esse projeto. Mas uma coisa que eu não abria mão era me aposentar com 60 anos de idade. Isso até por uma questão pessoal. Eu queria me sentir no controle da situação. A aposentadoria estipulada pelo governo me dizia que eu ia me aposentar só com os 65 anos de idade. E por uma questão de desafio pessoal mesmo, eu falei, quem vai dizer a idade que eu vou me aposentar sou eu. Então era uma questão pessoal, mas estabeleci como prazo máximo 60 anos de idade. Como só tinha 500, com R$500 comecei a estratégia. Caso você perceba que você não consegue começar com R$500, isso de forma nenhuma é um impedimento. Você pode começar com R$100, R$10, como eu falei, até R$1. Que o importante é você começar. Mas é importante saber que se você conseguir o teu objetivo, o teu alvo de receber, sei lá, R$10 mil de dividendos mensais, se você alcançar isso só com 65 ou 70 anos de idade, de qualquer forma você vai estar muito melhor do que aquela pessoa que só pode contar com a sua aposentadoria. Você vai ter a sua aposentadoria e mais aquilo que você acumulou durante esse período. Mas aí eu esbarrei num pequeno problema. Na verdade, fazendo as contas, eu descobri o seguinte, eu comecei em 2018, eu queria me aposentar aos 60 anos de idade, esse é um prazo que eu já havia estabelecido, mas eu também havia estabelecido que eu queria receber pelo menos R$10 mil de aposentadoria desse meu projeto e R$500 por mês. Durante 19 anos, até eu fazer os 60 anos de idade, eu conseguiria acumular a quantia de R$655 mil. E isso não era o suficiente para me dar uma renda mensal de R$10 mil por mês. Então logo, eu concluí que R$500 por mês não era o suficiente para eu alcançar meu objetivo de ter aposentadoria aos 60 anos de idade, ganhando R$10 mil por mês. Eu só tinha 19 anos para poder alcançar esse objetivo. Eu queria ter uma renda vitalícia de R$10 mil por mês, independente do INSS. Por quê? Se o INSS por acaso atrasasse o pagamento, ficasse um mês ou 2 meses sem pagar, eu teria aquela garantia de uma renda mensal todo mês de R$10 mil vitalícia. Isso eu não abria mão. E queria muito que fosse aos 60 anos de idade. Então, no melhor dos mundos, o INSS pagou direitinho. Você vai ter o INSS mais aquilo que tu planejou. No pior dos mundos, o INSS não está pagando salário, está 1, 2, 3, 5 meses atrasado, não pagou o 13º dos aposentados. Com certeza você já ouviu notícias a respeito disso. De qualquer forma, você vai ter a garantia de receber dos seus investimentos uma renda mensal de R$10 mil. Ou seja lá o que for, aquilo que tu planejou. 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. O céu é o limite. O céu e os seus aportes. Então, o próximo passo eu pensei assim, poxa, como posso fazer para poder aumentar esses aportes? Porque eu já tinha definido algumas coisas que eram importantes para mim, me aposentar com 60 anos de idade e ter uma renda mínima de 10 mil. A única maneira de conseguir fazer isso seria aumentando os aportes.
ao longo do tempo. Se eu continuasse investindo R$500 por mês e estendesse o prazo por mais 5 anos, eu teria acumulado mais de R$1.400.000, como o cálculo que eu vou mostrar para você aqui na tela agora. Então, se você mexer um pouquinho no prazo, você consegue alcançar seu objetivo. Essa calculadora está disponível lá no site brunoam.com, calculadora. Procura lá e faça a simulação que você quiser, de acordo com a sua realidade. Mas vamos voltar para o conteúdo. Mas se, por exemplo, eu tivesse alcançado R$1.400.000 e poucos mil, aí sim, com certeza eu teria uma renda mínima de R$10.000 por mês. Na verdade, até bem mais do que isso. Mas eu não queria mexer no prazo, então eu tinha um problema, eu precisava aumentar meus aportes. Então agora eu vou falar para vocês o que eu fiz para aumentar esses aportes. São várias ações, mas eu listei 5 aqui, as que eu considero mais importantes. Então o primeiro passo, a primeira ação que eu tomei, reflexão, uma profunda reflexão sobre a importância desse projeto na minha vida. É claro que existem vários motivos bastante animadores e quase românticos sobre os quais você deve pensar na hora de montar um projeto de independência financeira. E de fato, eles são reais. Você vai poder viajar ao mundo, você vai poder viver experiências incríveis, ter muito conforto porque você tem dinheiro para poder custear suas necessidades, ter a independência financeira, a liberdade financeira para fazer o que quiser, trabalhar com o que quiser. Eu falo bastante sobre isso, de que poupar, economizar, investir é sobre isso, sobre realizar coisas fantásticas. Mas também há um ponto de vista bastante preocupante em relação à necessidade de você construir um projeto de independência financeira. É verdade que no nosso país a reforma da Previdência, a cada ano que passa, ela traz algumas restrições e impõe a você mais tempo de trabalho, um salário menor quando você for aposentar. Isso é considerando a última reforma da Previdência, mas daqui a 10, 15, 20 anos, quantas reformas da Previdência não ocorrerão ainda? Então, existe uma grande incerteza sobre qual é o salário que você vai receber na tua velhice, momento em que você mais precisa de dinheiro para poder pagar planos de saúde, custear uma boa saúde para você, e quanto tempo você vai levar para poder alcançar a tua aposentadoria, porque hoje estão dizendo que é 65 anos de idade, mas sabe lá se a longevidade aumentar, eles vão te obrigar certamente, alguém vai ter uma ideia magnífica lá no Congresso, lá na presidência, de que você deve trabalhar até os 75 anos de idade. É assim que as coisas acontecem no nosso país. Não se iluda a respeito disso. A independência financeira vai te trazer ótimas recordações, vai te trazer ótimo benefício, ela é excelente para a sua qualidade de vida e você vai comemorar muito isso, mas se você não fizer, certamente você vai realmente se arrepender bastante a respeito disso. Porque no momento em que mais você precisa de dinheiro, de cuidado, ou porque você passou uma vida toda trabalhando e agora você quer curtir a vida, acompanhar os seus netos na escola, pagar um bom plano de saúde, quando você achar que você deveria agora finalmente descansar e curtir a vida, pode ser que se você não fizer um plano de aposentadoria, você sofra com a triste realidade da grande maioria dos aposentados hoje no Brasil, em que o poder de compra diminuiu bastante em um momento que ele esperava ter uma vida mais tranquila e hoje, na verdade, vive cercado de preocupações. Então hoje já existe uma insegurança enorme dos aposentados e nada garante de que isso vai melhorar no futuro. Pelo contrário, existe uma grande possibilidade das coisas só piorarem. Então quando se faz essa reflexão, você identifica rapidamente de que esse projeto é um projeto muito sério e que pode ser crucial para a sua qualidade de vida e felicidade no futuro. Então ele não só vai trazer prazeres, mas vai garantir de que você não tenha tristeza, decepção e grande estresse na sua velhice. Então, com essa reflexão, eu tive clareza de que esse projeto era indispensável e ele deveria ter uma prioridade na minha vida, que ele precisava ser aprimorado a cada dia, com boas práticas e mais conhecimento, a cada dia consumindo mais conhecimento a respeito disso. Uma vez eu ouvi de que a definição de inteligência é a capacidade de uma pessoa de resolver problemas, mas eu considero de verdade que a verdadeira ou a melhor inteligência é a tua capacidade de se antecipar aos problemas e não resolver eles. É saber que eles acontecerão e você se antecipar aos problemas. Fazer alguma coisa para que aquilo não aconteça. Eu, na minha opinião, acho que essa é a maior ou a melhor inteligência possível. Não resolver problemas, mas sim se antecipar a eles. E criar um plano de aposentadoria é se antecipar aos problemas.
A sensação que eu tive é muito similar àquela de um estudante que passa 6 meses sem estudar para a prova. Está acabando o semestre e a prova está chegando. Depois ele tem uma reflexão lá no finalzinho do tempo de que se ele não passar na prova, já era, vai ter que repetir o semestre todo. O que esse jovem faz? O que esse estudante faz? Sacrifica o final de semana e qualquer intervalo que ele tem para estudar. Porque ele sabe que se não passar na prova, vai se ferrar, vai ter que fazer tudo de novo. Então é exatamente esse sentimento que eu tive. Olha, até agora, até os meus 40 anos de idade, não fiz nada a respeito disso. Então agora não tem outra alternativa. Então essa reflexão serviu para trazer para mim um choque de realidade. Olha, se você não fizer nada e para amanhã, ferrou. Então foi muito importante para mim, para eu ter a total clareza do que precisava ser feito e não poderia ser jamais postergado. Era executar ou executar o plano. A segunda ação que eu tomei foi trazer minha esposa para esse projeto. Na verdade, há muito tempo atrás, já tinha decidido de que eu seria o companheiro dela e que ela seria minha companheira por todos os anos da minha vida, na juventude e na velhice. E ela se beneficiaria bastante desse projeto também. Na verdade, nós, o casal. Então era importante trazer para ela também essa percepção da importância que tinha esse projeto para a nossa vida. Então, ciente de todos os problemas que poderíamos ter caso não fizéssemos e sabendo também de todos os benefícios que teríamos se fizéssemos o projeto de independência financeira, eu chamei ela para uma reunião. Expliquei para ela do que se tratava, da liberdade que alcançaríamos com esse projeto, de todos os benefícios. Hoje nós não podemos, mas quem sabe no futuro, alcançando a independência financeira, poderíamos inclusive pagar um ótimo plano de saúde para a mãe dela, para minha mãe, porque, como eu falei, sempre falei aqui, a independência financeira, um projeto de riqueza, é para cuidar da gente e das pessoas que nós amamos. Então eu expliquei para ela que depois de muitos anos de trabalho, ainda não era o momento da gente curtir ainda, viajar bastante, passear, fazer grandes gastos, porque a gente ainda não tinha cuidado da nossa independência financeira. Então, nesse momento em que a gente já tinha trabalhado bastante, era muito comum ou até compreensível a gente pensar em gastar um pouquinho mais com lazer, com viagens, mas a gente não tinha preparado a nossa independência financeira e a gente já tinha uma certa idade. Então eu expliquei para ela o seguinte, ó, que ainda não está na hora. Vamos medir forças, fazer gastos com bastante consciência, evitar desperdícios e vamos trabalhar firme em um projeto que vai precisar bastante de dedicação e disciplina, mas que vai trazer para a gente um padrão de conforto e liberdade que a gente jamais imaginou. Fiz todas as contas e mostrei para ela, olha, se a gente fizer isso tudo certinho, daqui a 15 anos a gente vai ter um salário médio igual a esse aqui. Daqui a 20 anos, um salário médio mensal igual a esse aqui. E ela percebeu muito rapidamente de que não valia a pena colocar em jogo algo que poderia trazer para a gente um conforto muito significativo. Resultado de muitos anos, poupando e investindo bem o dinheiro. Então ela concordou em ser mais moderada nos gastos, eu também considerei ser mais moderados nos gastos, não nos privamos, mas escolhemos fazer escolhas melhores em relação a dinheiro, porque tinha muita coisa em jogo que com certeza valia a pena. Então aí pronto, já tínhamos pleno convencimento de que o projeto era importante e eu já tinha trago a sócia mais importante do mundo, a minha esposa, para participar desse projeto junto comigo. Ela entendeu de que o projeto era importante, de que poderia cuidar muito bem de mim, dela e de nossa família, e de que poderíamos experimentar uma vida bastante confortável no futuro, então ela concordou. O terceiro passo veio na sequência, nós decidimos que não gastaríamos nada dos dividendos e proventos. Sim, porque eu expliquei para ela de que, lá naquela etapa de convencimento, de que investiríamos o nosso dinheiro e que alguns desses investimentos já iam pagar para a gente no mês seguinte alguns dividendos, proventos que ia cair na nossa conta lá para a gente poder administrar. Isso fez parte do convencimento, além de várias outras coisas que mencionei para ela, de qualidade de vida e cuidar da família. E nós decidimos então de que não gastaríamos nada, nenhum centavo dos rendimentos dos fundos imobiliários e de ações que viéssemos a comprar. Todo o dinheiro seria reinvestido. E em dezembro daquele ano de 2018, a gente já estava recebendo R$ 104 de dividendos dos fundos imobiliários. Então a gente já tinha ali, ó, no mínimo 500 mais 104, 604 já no primeiro ano. Então é óbvio que desde o início, lá do início do projeto, em 2018, a gente já não investia mais R$ 500 por mês. Porque em
Em 2018 mesmo, no mês seguinte, a gente já recebia dividendos. E em dezembro recebia 104. E a bola de neve foi girando. Com os 604 eu comprava mais cota e gerava dividendos sobre 604. E gerava mais e a bola de neve foi crescendo, se tornando um grande aporte mensal. Hoje, por exemplo, eu recebi no mês de abril R$ 1.148 de dividendos dos fundos imobiliários. Então, se eu não tivesse nenhum dinheiro para investir no mês de abril, do meu salário ou do salário da minha esposa, mesmo assim teríamos R$ 1.148 para comprar ações, que são o rendimento, os dividendos dos fundos imobiliários. E aí então vem uma observação bastante interessante. Algumas pessoas falam assim: poxa, acumular o patrimônio que você acumulou, assim é fácil, poupando R$ 1.500 por mês. Eu sei, é claro que eu sei que R$ 1.500 não é uma realidade para qualquer pessoa e não era a minha realidade quando eu comecei. Mas hoje, por exemplo, por eu ter feito todo esse trabalho desde 2018, para eu poupar R$ 1.500 por mês, eu só preciso de separar R$ 351 do meu salário, porque todo o resto vem do rendimento de fundos imobiliários. Então, não se engane, porque exatamente é assim que vai acontecer com você. No começo, seus aportes são mais significativos, mas depois que passa 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, seus aportes nem são significativos mais, porque o que você recebe é muito maior do que os seus aportes. Perceberam a mágica dos fundos imobiliários ou do processo do juro composto, da bola de neve? É exatamente assim que acontece. Por falar nisso, nesse mês de maio eu recebi uma bolada de dividendos, proventos, somando tudo o que eu recebi de fundos imobiliários e ações. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Foi o recorde histórico, eu nunca recebi tanto dinheiro na minha vida. Vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Pagamentos de dividendos e proventos de ações no mês de maio. O quarto passo nós pensamos em conjunto, sobre alternativas de poupar mais. Encontrar algumas maneiras de fazer mais aportes, porque é claro, a gente já percebia que poupar e investir o dinheiro já trazia para a gente resultado no mês seguinte através de dividendos. Então, pela primeira vez na vida, a gente estava vendo o nosso dinheiro trabalhar pela gente, mesmo quando estava dormindo ou descansando no final de semana. Então, isso contagiou tanto ela quanto a mim e nós pensamos, poxa, como podemos poupar mais e botar mais dinheiro para trabalhar para a gente? E uma decisão foi vender um carro que a gente não estava usando. Na verdade, a gente usava muito pouco, era um Onix 2014. Nós vendemos esse carro e compramos tudo de cotas, de ações. Naquela época, deu, por exemplo, uns R$24 mil, e aí dividido por 12 é como se a gente tivesse colocado mais R$2 mil por mês em aportes. Minha esposa trabalhava do lado de casa e eu não usava mais o carro para trabalhar, então não fazia sentido manter um carro. E com isso, muito mais dinheiro foi acrescentado aos investimentos, porque seguro do carro, gasolina, manutenção, IPVA, tudo isso se transformou em novas cotas. É claro que nem todas as pessoas vivem essa realidade, algumas pessoas simplesmente não podem abrir mão do carro, mas há de se fazer uma reflexão. Antigamente as pessoas precisavam do carro para levar o filho no hospital, para uma emergência. Hoje em dia os tempos mudaram, em 4 minutos, 5, no máximo 10 minutos um Uber bate na tua porta te pegando na porta de casa. Antigamente, na minha época, quando eu tive filho, eu precisava ir lá para a pista esperar um táxi, às vezes de madrugada, tarde da noite. Hoje em dia nós vivemos outra realidade. Então, se for o teu caso, verifica a possibilidade de você vender teu carro que só está te dando prejuízo e desvalorizando e compre cotas. Na minha realidade fazia sentido. E também para mim era mais urgente. Afinal de contas, eu comecei a poupar com 40 anos. A gente precisava encontrar maneiras de poupar mais. Mas pense a respeito disso. Se você tem um carro que você não usa muito, pode ser um luxo caro para você. Você vai economizar com gasolina, manutenção, IPVA, seguro e mais o dinheiro do carro que você vai poder comprar ações. Então pense a respeito disso. Para a gente foi uma ótima escolha e decisão, pode ser que seja boa para você também. E é claro que além do carro, você pode ter aí na tua casa um outro ativo que você não usa mais. Por exemplo, por muito tempo eu tocava guitarra, tinha pedais. Então se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um piano em casa que não usa, um violão, uma guitarra, qualquer coisa que você não usa, pense sobre a possibilidade de transformar isso em dinheiro, em cotas. O quinto passo foi economizar dinheiro mesmo nos momentos em que a gente é obrigado a gastar. Pequenos serviços que surgiam aqui em casa, como fazer uma calçadinha,
concretar uma parte da casa que não tinha sido concretada ainda, nossa casa estava em obra e muita coisa precisava fazer. Algumas coisas que eu percebia que era possível eu mesmo fazer com a ajuda do meu filho, nós fazíamos. A minha esposa queria ter a casa bonita e o nosso dinheiro era limitado. Então quando ela decidia, olha, eu preciso fazer isso, preciso de uma área de serviço, eu preciso de concretar esse chão da garagem, olha, preciso de um REC novo, nosso REC está todo quebrado, aquele REC que nós compramos na Casa Bahia. Então eu pensava em alternativas para poder economizar aquele dinheiro. Bom, quanto é que é um REC? Um REC custa R$1.000, custa R$1.500. Poxa, e se eu fizer um REC? Se eu fizer um REC, eu gasto quanto? E você vai ficar impressionado ou impressionada com a habilidade que você tem e você não sabe. Se você colocar hoje no YouTube, você vai aprender a fazer um REC, vai aprender a botar um tijolo na parede, você vai aprender qualquer coisa no YouTube hoje, ensina qualquer coisa. O que eu fiz? Entrei lá no YouTube e procurei como fazer um REC. Eu descobri que com uma folha de MDF, você consegue fazer um REC. Uma folha de MDF, consegue consumir ela todinha e fazer um REC. Uma folha de MDF lá custa R$100, R$120. Eu acho que foi isso que custou na ocasião. Daí eu comprei um serrote, um esquadro, uma parafusadeira e fiz o meu REC. Gastei muito menos da metade. Então eu dei o REC para minha esposa pela metade do preço. O restante do dinheiro, o que eu fiz? Comprei cotas. Na minha casa precisava colocar o rodapé no chão. Minha esposa queria uma sala bonita, precisava de botar um rodapé. E aí eu entrei em contato com um profissional para poder... Olha, quanto é que você cobra para poder botar o rodapé na minha casa? E ele me deu um preço lá. Eu achei até um pouco caro, mas afinal de contas não se mede um serviço de um profissional. Eu achei caro, mas talvez seja a minha realidade. Só que aí eu pensei o seguinte, poxa, será que no YouTube também ensina a botar rodapé? O que eu fiz? Procurei no YouTube, descobri que precisava de uma máquina e fiz as contas. Se eu comprar a máquina e eu mesmo colocar o rodapé, quanto que vai sobrar? Descobri que eu gastaria 1/3 do valor. Se eu pagasse, por exemplo, o rapaz para colocar rodapé na minha casa todinha, eu ia gastar de mão de obra mais de R$3.000 para colocar rodapé em todos os quartos, portas e tudo mais. Eu comprei uma máquina por menos de R$500 e eu mesmo coloquei o rodapé. Então, mesmo quando existia a necessidade de gastar dinheiro para alguma obra necessária, eu procurava alternativas dentro da minha possibilidade de encontrar uma maneira de economizar. Então, tudo que eu conseguia fazer, eu fazia. E mais uma vez eu alerto, não subestime a tua possibilidade e capacidade de fazer alguma coisa. Essa foi a minha realidade e com certeza trouxe bastante resultado para mim. Eu acredito que seja bastante praticável por você também. Reflita sobre as suas possibilidades dentro da sua realidade e encontre alternativas para aumentar os aportes, acelerar o teu processo. Tanto que agora nós podemos inclusive flexibilizar um pouquinho. Se surgir um trabalho novo aqui em casa, é bem capaz de a gente contratar um profissional. Com certeza vai ficar um pouquinho melhor. Mas se você quiser saber tudo que eu fiz aqui em casa, todas as coisas que eu fui capaz de fazer só com a ajuda do YouTube, comenta aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Fiz REC, fiz guarda-roupa, fiz armário de cozinha, fiz tudo olhando no YouTube. Se quiser, comenta aqui que inclusive eu mostro. Vou mostrar quanto que eu gastei, quanto que eu economizei e quanto você poderá economizar fazendo isso. Então os passos são uma reflexão, faça uma profunda reflexão, chame um sócio para esse projeto, sua esposa ou seu marido, tenha uma conversa séria, profunda, mostre os benefícios e a importância desse projeto. É muito importante você trazer uma sócia ou um sócio tão importante desse para o projeto. Faça uma análise sincera sobre os seus gastos e verifique realmente se não existe possibilidade de você poupar mais. Procure porque eu tenho certeza que você vai encontrar. Reinvista sempre os dividendos, isso é fundamental. Procure alternativas para poder encontrar a possibilidade de transformar algum objeto ou alguma coisa que você tem na tua casa em dinheiro e tente economizar ao máximo, mesmo se você for obrigado a gastar dinheiro. Se você vai fazer um passeio, por exemplo, então tente fazer uma boa pesquisa, economize enquanto gasta. Se você vai fazer uma obra, tente encontrar algumas coisas daquelas que você pode fazer ao invés de contratar um profissional. Economiza enquanto gasta. Seja lá qual for o gasto teu, tente dentro desse processo necessário de gasto encontrar uma alternativa para economizar. Você pode também procurar algumas alternativas diferentes, como por exemplo aumentar a tua renda. Um curso técnico, um curso de nível superior, uma pós-graduação. Na grande maioria das vezes, um curso técnico ou até mesmo um curso online pode trazer para você uma renda extra. E existe hoje várias alternativas, vários cursos diferentes para você aprender uma nova habilidade. Quem sabe essa tua renda extra que você fez, que você conseguiu através de um curso na internet, se torne a tua renda principal daqui a alguns anos. Aumentar a renda
com certeza é também uma forma de você acelerar o teu processo e fazer mais aportes. Pense sobre isso, existem várias possibilidades, você com certeza pode encontrar uma delas gastando muito pouco, inclusive. A minha esposa, por exemplo, esse ano está terminando o curso de pedagogia dela. Ela é professora e fez um curso de pedagogia para poder tentar novos concursos públicos. A gente tem uma expectativa enorme de que ela consiga fazer novos concursos melhores e que aumente a renda dela. Eu espero que essas dicas, essas informações que passei para você aqui, de alguma forma te dê alguma ideia ou te ajude nesse processo de encontrar alternativas para poder aportar mais, fazer mais investimentos. Se você conseguir fazer todos esses processos, tomar todas essas ações que nós falamos aqui, vai ser excelente, mas apenas algumas delas já vai incrementar os seus aportes. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.